E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. A Rainha Imperatriz Shivara Sharpblade é uma das pessoas mais influentes de toda Arton. Ela hoje é a principal líder do maior conjunto de reinos que Arton já viu. Aquilo que nós chamamos como o Reinado. Você sabe como que ela chegou até lá? Eu já tenho um vídeo no canal dizendo um pouco sobre isso, mas é sempre bom relembrar. Resumidamente, a Shivara nasceu lá no Feudos de Trebuch, na época que os feudos eles ainda eram unidos e formavam um reino. O pai dela era o rei, mas a gente sabe muito bem que uma área da tormenta caiu sobre os feudos de Trebuch e simplesmente estragou, modificou aquele reino para sempre. Na época em que isso aconteceu, a Shivara, apesar de ser princesa, estava levando uma vida de aventureira para realmente pegar na prática como que era a vida em Arton. Quando ela soube disso, quando a Área da Tormenta caiu e o pai dela, o rei, foi correndo para lá para tentar defender o seu reino, ele acabou morrendo. Quando a Shivara descobriu, ela voltou imediatamente para lá e formou aquilo que talvez seja aí um dos top 3, top 5 maiores exércitos e foi a protagonista aí de uma das principais batalhas do mundo de Arton, que foi uma investida contra essa Área da Tormenta. É uma batalha muito importante, apesar do desfecho não ser dos melhores, porque foi lá que nós descobrimos um dos primeiros Lordes da Tormenta, aquele chamado de Gatsvalif, o Conquistador. Shivara perdeu essa batalha, mas ela aprendeu muito. Depois disso, ela acabou virando a Rainha de Trebuch. Ainda não era dividido em feudos. Depois disso, através de procura por alianças para aquela batalha mesmo contra a Área da Tormenta, ela acabou se casando com Michkov, o rei de Eiyuden, ou Eiyudenak. E aí, no futuro, pós-batalha, o seu marido Michkov acabou perdendo uma disputa para o rei Tormir, ou Tomir, não sei falar exatamente. Mas, nessa batalha, o marido dela então foi deposto e ela assumiu o seu segundo reino, Eiyuden, ou Eiyudenak. Ela era então já rainha de dois importantes reinos de Arton. E depois, quando vieram lá as Guerras Táuricas, o rei imperador Tomir, ou Tormir, teve que abdicar o trono. Ele preferiu abdicar para tentar conseguir a paz, se entregando aos Minotauros. E ele, por indicação, cedeu o trono a Shivara, que se tornou então não só rainha de 3 reinos, porque ela passou a governar Derion, mas também a rainha imperatriz da aliança chamada o Reinado. Por que eu tô falando tudo isso? Por que eu fiz esse pequeno resumo? E hoje eu vou te falar uma ficha que eu fiz da Rainha Imperatriz Shivara Sharpblade. Você já deve saber que lá no Guia de NPCs existe já uma ficha da Rainha Imperatriz para você utilizar nas suas mesas de nível 18, mas eu quis colocar a Rainha Imperatriz lá na minha campanha de Guerra Artoniana, um episódio muito especial para comemorar o meu aniversário, em que eu troquei os papéis. Eu acabei virando ali um jogador naquela sessão, foi uma sessão que não foi narrada por mim, e eu joguei lá com os meus amigos, tá? Foi muito emocionante. Se você não viu, vale muito a pena assistir. O episódio se chama A Queda de Shivara. E aí, como eu ia jogar interpretando a Rainha Imperatriz, eu decidi fazer uma ficha dela eu mesmo, do mesmo nível dos meus jogadores, e foi uma batalha épica, meus amigos. Foi uma batalha muito épica, eu me diverti demais. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, a ficha nível 10 que eu fiz da Shivara sendo uma nobre. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo ver em detalhes essa ficha. Então, importante dizer, eu estava jogando ali mais como um suporte, a intenção nunca foi fazer um mega combo da Rainha Imperatriz nem nada disso. Tentei me apegar bastante à lore dela, ser fiel à lore dela e também fazer um personagem ali que iria ajudar os meus amigos em batalha. Eu estava fazendo parte do time e foi muito satisfatório. Vamos ver a ficha dela em detalhe? É o seguinte, eu peguei aqui o melhor deus do panteão para ser devoto, Calmir, o deus da justiça, tá? Eu gosto muito de Calmir, sou devoto com certeza, e aqui eu escolhi a habilidade, o poder concedido dele, chamado Reparar Injustiça. Vocês vão ver que a lógica dessa ficha, o meu objetivo principal, foi tentar sempre fazer com que os meus amigos tomassem menos dano e que eles pudessem acertar a maior parte das vezes. E o Reparar Injustiça, ele vem muito bem calhar com isso, afinal de contas, aqui eu posso gastar 2 PM
para fazer o oponente repetir o ataque. Na prática, o que isso faz é com que o mestre não possa critar. Toda vez que ele critou na sessão que eu poderia utilizar ali em alcance curto, eu usava o Reparar Injustiça e nenhum dos meus amigos sofreu, nenhum deles foi alvo de um crítico do mestre. E logo, olha só, o primeiro ataque dele já é um crítico que cai aqui, tá? Então, assim, não é fácil, mas nós conseguimos superar. Depois disso, como eu disse, Nobre, né, a classe Nobre, gosto muito, tá? Bardo e Nobre são minhas duas classes favoritas dentro de Tormenta 20, e eu peguei aqui Autoconfiança e Orgulho, né? Muito importante. O Orgulho permite aí você ter um bônus, você gasta PM e ganha ali mais 2 no teste, muito bom para você passar em testes, e nessa build, vocês vão ver que ele é muito bom também para eu rolar dados, passar nos testes de diplomacia que são tão interessantes, tão importantes, tá bom? Perícias treinadas da classe eu peguei essas aqui, e depois lá nós temos a raça humana. Eu segui a lore, Shivara ela é uma humana, então eu acabei pegando dessa forma aqui. Mais um em carisma, mais um em força e mais um em constituição, tá bom? Depois nós temos aqui o poder, né? Versátil, e aqui ao invés de escolher mais perícias, eu peguei um poder geral, e o poder geral que eu peguei foi defesa armada. Basicamente ele fala que a arma é tão grande que você pode utilizar ela ali como uma certa defesa. Você recebe mais 2 de defesa e mais 2 em fortitude, o que era muito bom. O meu inimigo naquela sessão, ele tinha ali uma habilidade de fortitude, e quanto mais fortitude eu tivesse, melhor era pra mim. E como a Shivara utiliza ali a famosa Kartalkan, a espada cristalina, eu achei que fazia todo sentido ter essa defesa armada, então sempre peguei pensando nisso. Olha aí, origem, obviamente eu peguei herdeiro, né? Afinal de contas, a Rainha Imperatriz, ela é herdeira, ela é descendente aí, né, princesa do reino de Trebuch, como eu disse lá no começo. Então peguei a origem herdeira, e lá nas minhas mesas, particularmente de Tormenta, eu sempre permito que os jogadores peguem não só uma origem do livro base, aí, do livro de regras ou do Heróis e Deuses e Heróis de Arton, como também eu permito que eles peguem uma origem regional, do lugar de onde os personagens nasceram. Então isso valia pra mim também. Eu acabei pegando aqui a origem regional de Trebuch. Afinal de contas, ela veio de lá, né? Ela nasceu em Trebuch, então faz todo sentido. E essa habilidade da origem Barão Arruinado de Trebuch é muito interessante, porque ela fala que quando você falha numa perícia que acarreta uma consequência negativa, você recebe mais 2 em testes da mesma perícia até o final da cena, o que é muito importante para as habilidades de diplomacia, que nós vamos ver já, tá bom? Então, basicamente é isso. Peguei aqui também o comandar, né, bem útil ali, clássico, né, dá mais 1 ali nos testes de perícia dos seus aliados até o final da cena. Então comandar sempre vem muito bem a calhar. Os pontos da minha minha Rainha Imperatriz Shivara ficaram assim: 2 de força, sendo 1 ponto da distribuição e 1 da raça, humano. Depois eu peguei 1 de destreza, 3 de constituição, sendo 2 de ponto e 1 de raça, 2 de inteligência pela distribuição de pontos, 2 de sabedoria por um item de herança, tá? A gente já vai ver isso, são os itens especiais que a Shivara tem, e 7 de carisma, sendo 3 pela distribuição de pontos, 1 da minha raça humana, 1 do nível, né? Eu peguei um aumento de atributo na distribuição, na evolução do personagem, e mais 2 também de item, que eu vou mostrar para vocês muito em breve. Então ficou dessa forma, tá bom? Além disso, aqui na progressão de nível, eu peguei alguns poderes bem interessantes, né? Então, palavras afiadas, muito importante, e aqui eu peguei todas as habilidades possíveis para que eu sempre passasse nesse teste de diplomacia. Então vocês vão ver que se eu falhasse ali no teste de diplomacia oposto ao da vontade do inimigo, eu poderia inclusive rerolar o meu teste e até eu passar, né? O importante era sempre passar. No nível 4 aqui, a gente pega o Gritar Ordens, bem interessante também para dar bônus para os nossos aliados. Eu utilizei bastante, eles recebem um bônus igual o tanto de pontos de mana que você gasta. E para combar com Gritar Ordens, eu peguei o Ordens Encorajadoras, que dá 10 pontos de vida temporário pra galera. Mas eu tava tão empolgado na hora do jogo, jogando com os meus amigos, que eu esqueci completamente desses pontos de vida temporário.
tá? Esqueci. Acontece, né? Tava empolgado a primeira vez jogando com a ficha, acabei esquecendo, mas 10 pontos de vida temporário cumulativo é muito bom, né? Sempre que você usar gritar ordens, os seus amigos poderiam pegar esses pontos de vida temporário. Depois aqui, presença aristocrática para tentar evitar dano. Essa daqui me salvou várias vezes lá durante a partida. E aqui basicamente a gente gasta 2 de PM para fazer um teste de diplomacia aí, né? Versus o inimigo tem que fazer o teste de vontade contra o seu carisma. Meu carisma CD era 22, me salvou bastante aí também. Presença aristocrática. Depois disso eu peguei aqui palavra de efeito, essas habilidades que são lá dos heróis de Arton, tá? Você soma carisma no dano das habilidades palavras afiadas. Então assim, a minha palavra afiada tava dando muito dano, tá? Uma média ali de 50 de dano pra mais, então era bastante coisa mesmo. E ele fala que você pode diminuir ela em um passo, então eu sempre conseguia fazer uma ação padrão e com a ação de movimento ainda usar a palavra afiada. Muito bom, palavras de efeito. Depois eu peguei ali Ordem Encarajadora, a gente já falou sobre isso. Eu peguei também Encoraçado, eu acho que fazia bastante sentido, né? A Shivara, ela é vista em diversas artes, ali utilizando a armadura pesada, e aqui eu tinha mais 2 na defesa se eu utilizasse a armadura pesada, então faz todo sentido. E também mais 2 por outro poder relacionado a Encoraçado, eu acho que eu acabei não pegando nenhum. Peguei Estilo de 2 mãos, como a espada dela, Kartalkan. É uma espada de 2 mãos, também fazia todo sentido, dá mais 5 na rolagem de dano. Então a espada tava dando um dano bem legal, até porque ela já é uma espada lendária aí, né, muito forte por si só. Depois disso, eu ainda peguei algumas coisas que são bem interessantes para ajudar no compor aí essa parada da diplomacia. Então eu peguei o Inspirar Confiança, muito útil para fazer o nosso amigo aí rerolar. A gente sabe que quem acompanha a Guerra Artoniana aí sabe que o Heihachi, o nosso Samurai Machin, ele dá crítico com muita facilidade. Então toda vez que ele errava, né, que ele não dava um crítico, eu utilizava ali o Inspirar Confiança para que ele rolasse novamente o teste até o crítico vir, que não era muito difícil e foi muito brabo, tá? Foi muito legal utilizar Inspirar Confiança. Depois a gente tinha a Voz Poderosa para ter um bônus em diplomacia, bem legal mesmo, mas o principal do Voz Poderosa é fazer com que as habilidades de nobre tivessem alcance médio, expandindo bastante a minha área de atuação com a ficha da Rainha Imperatriz. Depois a gente tinha Inspirar Glória, muito útil apesar de ser cara, né? 5 PM eu achei caro, mas ele dá ali uma ação padrão para um aliado seu em alcance curto. Mas como eu tinha ali o Voz Poderosa, ia para alcance médio. E aí o meu aliado poderia ter uma ação padrão adicional, o que era muito forte. Eu usei lá com o Heihachi, o nosso Samurai Machin, e também com o fabuloso Tai Lung, o nosso lutador Morro, tá bom? Depois ainda tinha Jogo da Corte, que eu podia gastar um PM para rolar novamente um teste recém-realizado de diplomacia, o que comba perfeitamente tanto com o Presença Aristocrática, como com o Palavras Afiadas, né? Então, meio que é isso, eu utilizei bastante também. Na questão dos equipamentos eu esbanjei um pouco, tá? Eu imaginei ali, pô, a Rainha Imperatriz, ela tem condições. Então eu peguei muitos itens, mas eu insisti aqui para pegar uma armadura completa e coloquei ainda algumas modificações bem interessantes nela. Peguei reforçada para dar mais 1 na defesa, só que também mais 1 na penalidade, e selada para ter mais 1 nos testes de resistência. Como eu disse, eu queria aumentar a resistência de fortitude por conta da habilidade do inimigo lá. Então eu peguei. Depois disso também, armadura e escudo para ter redução de dano. Mais 5 de RD em armas pesadas. Ajudou bastante também. Além disso, eu peguei o traje da corte equipado com o Rufo, um item novo que dá mais 1 em diplomacia. Bem interessante. Peguei ali uma capa pesada, que dava mais 1 em fortitude. Lembra que eu falei que eu queria mais fortitude? Tá aí. E também um tabardo, que dá mais 1 de diplomacia. Então, a diplomacia foi a minha principal perícia, né? Pro Nobre, normalmente acaba sendo a principal perícia, e eu quis buffar ela o máximo possível, está aí. Depois a gente vem para os itens lendários dela, tá bom? A gente tem ali a Kartalkan, a lâmina cristalina, uma espada fantástica. Ela é longa, atroz, pungente, ela é feita de cristal e faz ali com que ela ainda tenha outras coisas. Olha só, quando ela é empunhada pela rainha, que era exatamente o que estava acontecendo, ela era uma espada longa, atroz, pungente, ameaçadora e magnífica. Então ela tinha muita coisa, além do dano base de 4d8, é uma baita de uma arma para utilizar ali com a Rainha Imperatriz, tá? Me diverti muito.
Mas o trunfo pra mim, o mais roubado, foi aqui a própria coroa imperial, o símbolo do trono do reinado. Basicamente ele fala pra gente que, olha, quem usa a coroa imperial recebe mais 2 em sabedoria e mais 2 em carisma, cumulativo com outros itens, por isso que eu tinha 7 lá de carisma, tá? Eu sei que dava pra ter pego mais de carisma, mas eu quis fazer uma base sólida ali pra outras coisas. E além disso, dava pra aplicar carisma da defesa, o que aumentou bastante aí, aumentou consideravelmente a defesa da minha ficha. Fiquei com 30 e tantos lá de defesa nível 10, o que para um nobre é bem razoável, além de ter a presença aristocrática para ajudar na defesa também, então foi bem tranquilo. E aí, a coroa é algo fantástico, bem roubada mesmo. Basicamente é isso, se você quer ver essa ficha aí na prática, recomendo muito você assistir o nosso episódio da queda de Shivara. Me diverti muito jogando, eu espero que você goste. Se for usar essa ficha, comenta aí o que você achou, eu quero muito saber. Deixa um like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!